com álcool, o filho problema com álcool. Daí você fala, puxa, o neto também está com problema com álcool. Isso é uma maldição. Assim como existem bênçãos geracionais, existem maldições geracionais. E maldições geracionais, eu estudei muito sobre isso uns tempos atrás. Chama-se maldição hereditária. É o que passa de pai para filho. E como que nós quebramos essas maldições? O fulano, o pai, o avô morreu de infarto, o filho morreu de infarto e o neto está também com problema no coração. Pastor, isso aí é genética. Não, isso é uma maldição que tem que ser quebrada, porque nós somos seres individuais, nós somos pessoas individuais, e eu não tenho que levar uma coisa que era do meu pai, eu não tenho que levar uma coisa que era do meu avô. Então isso é espiritual e precisa ser quebrado, precisa ser anulado. O avô separou, o pai separou, e o filho e o neto também está separando. A família não vai para frente. Existe uma maldição ali. Então, irmãos, nessa noite nós vamos aprender sobre bênçãos hereditárias, bênção que passa de geração para geração. E eu vou estar falando também um pouco sobre maldição. Mas como eu faço toda a pregação, primeiro eu mordo, depois eu assopro, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Vai lá. 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Primeiro livro do profeta, sacerdote, juiz Samuel. Samuel era profeta, sacerdote e juiz. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. Irmãos, presta bem atenção na leitura, porque se você for sensível, você vai ver que nessa leitura aconteceu uma tragédia familiar. E lembrando que é a palavra de Deus e a história de Israel. Isso que nós vamos ler está escrito nos livros de história de Israel. Lá se aprende na escola, que nós aprendemos na igreja. E foi tomada a arca de Deus. 4:11. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló. Ele trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que estava ali assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar na cidade, toda a cidade gritou. E Eli ouviu os gritos e disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem, apressadamente veio e anunciou a Eli. E era Eli, da idade de 98 anos, e estavam seus olhos escurecendo, porque já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, também dos seus dois filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto era homem velho e pesado. E tinha ele julgado Israel por 40 anos, 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, ouvindo essas notícias que a arca de Deus era tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino Icabô. Como que era o nome do menino? Icabô, dizendo:
De Israel foi-se a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Senhor Jesus, fala conosco, Pai, quebra de maldições e edificação, para que nós possamos ser pessoas melhores. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, estamos diante de uma passagem bíblica que muitos não conhecem, mas como eu disse, para os mais sensíveis causa até terror, pois fala de uma tragédia familiar. A Bíblia fala que foi na época do profeta Eli, esse que caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Eli, ele era mais que profeta, ele era sacerdote. Ele tinha a obrigação de dar suporte espiritual ao povo. Era a responsabilidade dele orientar, ensinar os caminhos e fazer com que o povo ficasse na presença de Deus. Eu preguei uns tempo atrás sobre a arca, e a arca representava a presença de Deus. Mas Eli, como profeta, como pastor, não é que ele não fazia nada, porque às vezes o camarada não faz nada, e a Bíblia nos ensina isso. Melhor não fazer, é melhor não saber do que souber e fazer errado. Ele sabia, ele passou pela escola sacerdotal. Ele não é que ele não fazia nada, ele fazia errado. Eli não levava o povo mais à adoração. A igreja de Eli era uma igreja gelada. A igreja de Eli, a igreja não orava. Eli não dava bom testemunho, sendo sacerdote. Por isso que nós temos que atentar. Eu conheço muitas pessoas que já saíram da igreja porque olhou para o homem errou, o homem pecou, mas nós não estamos aqui para ver o homem, nós estamos aqui na presença de Deus, é para Ele que nós temos que olhar. A igreja do Santo Antônio é um exemplo disso. Alguém um tempo atrás falou, antes do pastor Júnior chegar, a igreja estava adormecida. Outros falaram, a igreja estava morta, porque todo ano trocava de pastor, e cada um era uma decepção diferente. E quando eu cheguei aqui, as pessoas também não me queriam aqui. Eu fiquei sabendo depois, porque falaram assim, tem tanto pastor em Campo Limpo, por que vinha um pastor de fora? E eu dou razão para essas pessoas, porque as pessoas já estavam decepcionadas com os pastores que vinham de fora. Então era mais um, pastor Júnior vai chegar, a pastora Silvana, mais um enganador, mais um Eli, que não põe a igreja na presença de Deus. Deixa eu te falar, nós somos a igreja de Campo Limpo, Campo Limpo, Jundiaí, Louveira, Francisco Morato, em porcentagem, a igreja que mais batiza. Você sabia disso? A igreja do Evangelho Quadrangular Templo de Fogo, de toda a região, inclusive Jundiaí, Louveira, Francisco Morato e Jundiaí, na proporção, número de membros, é a igreja que mais batiza, a igreja que mais ganha almas. E no dia 26 de novembro, final da campanha quadrangular, nós vamos ter um grande batismo aqui. Eu estou profetizando que eu vou batizar muita gente dia 26 de novembro. Dia 26 de novembro nós vamos batizar muita gente aqui, porque não adianta a gente fazer só a campanha quadrangular, salvos, bonitinho, maravilhoso, mas o resultado é almas, o resultado é batizar, o resultado é crescimento, o resultado é saquear o inferno e encher o reino do céu. Agora a igreja do Eli, do sacerdote, era uma igreja que ele não fazia mais questão de nada. Irmãos, a questão não é falar de amor. É muito bonitinho chegar aqui e falar de amor e não amar. É muito bonitinho. Ai, mas tem que amar. E eu não amar? Eu não tiver misericórdia? Eu falei esses dias aqui, sabe o que é misericórdia? É colocar córdia, é coração. Miséria é colocar o coração na miséria do outro. Ah, mas eu estou bem. Ah, mas eu estou tranquilo. E o irmãozinho do lado. Eu tenho que prestar atenção no que eu falo aqui em cima, porque senão eu vou machucar alguém aí embaixo. Isso chama-se misericórdia. A questão, irmãos,
Não é eu vim aqui dar aleluia e glória a Deus. A questão é o que eu falo lá em casa. Não adianta eu encher a boca de aleluia, a boca de glória a Deus e falar palavrão na minha casa. Isso serve para todos nós. Glória a Deus. Não adianta. Não adianta eu querer entrar na presença do Senhor e lá em casa eu andar na presença de Satanás e seus demônios. Eli estava vivendo isso. Eli tinha a responsabilidade de carregar a arca, que era a presença de Deus, a responsabilidade do sacerdote, do pastor, daquele que está na frente da obra, é fazer com que a presença de Deus seja manifesta. Deus não vai se manifestar onde as coisas estão erradas. Olha a tragédia familiar que aconteceu na vida de Eli. Olha a tragédia. Talvez eu li e você não entendeu, daqui a pouco eu prego isso. Mas a Bíblia diz que houve 2 guerras. A semana retrasada eu falei sobre a guerra de Israel. E eu falei, não fique esse negócio, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Irmão, Israel sempre teve em guerra. Para mim não interessa se vai ser nessa guerra, vai ser noutra guerra, vai ser daqui 10 anos, vai ser hoje, vai ser amanhã. Interessa eu estar preparado para a volta do meu mestre. É isso. Agora eu vou me converter só na hora que tiver guerra. Eu lembro que na Segunda Guerra Mundial, os pastores antigos contavam que as igrejas lotaram, que foi o maior avivamento, porque as pessoas procuram na época da dor. Então se estourar uma terceira guerra mundial, a igreja vai encher. Vai ter gente entrando pela porta aí? Eu sou contra aquela frase, se não vier pelo amor, vem pela dor. Então você só vem porque está doendo o seu coração, está doendo porque você está numa luta. Você tem que vir pelo amor, meu irmão. Você tem que vir porque ama a mensagem da cruz, você ama Jesus Cristo. Eu sou totalmente aquela, fulano não veio pelo amor, veio pela dor. Então só veio porque está doendo. Só veio porque está doendo. É a mesma coisa do filho começar a agradar a mãe porque quer um presente. Tem que vir porque ama, tem que abrir esse coração de pedra. Tem que abrir esse coração de pedra. Houve 2 guerras em Israel, vou começar a pregar agora. A primeira guerra, os filisteus guerrearam contra a capitania, o exército de Israel, e houve algumas baixas. Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, que estava tudo torto, se salvaram na primeira guerra. Só que eles tiveram uma ideia genial, Marina, genial. Nós vamos em Israel, nós voltamos com o nosso exército, nós pegamos a arca de Deus, porque a arca de Deus é poderosa, e agora a segunda guerra a gente vai ganhar, porque nós temos uma bomba atômica, nós temos uma arma, nós temos a presença de Deus. Bobinho, porque ele pensa que Deus é bobinho igual a ele. E eles tiraram a arca de Deus de Siló, que era onde a arca estava. Tirando a arca de Deus de Siló, eles levaram para a guerra Hofni e Finéias, o filho do sacerdote torto, levaram para a guerra. E o texto que nós lemos diz assim: e um homem volta para Israel, se assenta numa pedra, as vestes daquele homem estavam rasgadas. É isso que nós lemos. Tinha terra na tua cabeça. Historiadores dizem que ele estava ensanguentado. Aquele homem estava voltando da segunda guerra, que teve a segunda guerra, onde foi levada a arca, a presença de Deus. Eu imagino as mães, os irmãos dizendo: olha, vem vindo um mensageiro. Quando que o meu marido vai voltar da guerra? Porque agora nós ganhamos, a presença de Deus estava lá, a arca estava lá, e as mães chegando: olha, e o meu filho, como é que está? E imagina aquele homem senta numa pedra e começa a falar. Os filisteus vieram e queimaram toda a nossa roça, toda a nossa plantação. Eu imagino aqueles homens e mulheres de Israel falando: não tem problema, a gente já se levantou plantar, a gente planta de novo. Não, mas tem mais. Eles mataram o nosso gado,
e roubaram nossos cavalos. Eu imagino eles falando assim: não, mas não tem problema, cavalo a gente compra, a gente tem dinheiro, depois o gado também a gente compra. Não, mas tem mais uma coisa: morreu todo mundo. Como não? Morreu muita gente, mas não tem problema, nós temos os filhos do sacerdote, Hofni e Finéia. E aquele homem disse: eles morreram também. Nessa hora, o historiador diz que levanta os anciões, que são os mais velhos, os cabeça branca, e diziam assim: olha, nós perdemos a nossa lavoura, nós perdemos o nosso gado, nós perdemos os filhos, 2 filhos do sacerdote, mas nós temos a arca, a presença de Deus. Você dá glória a Deus porque não sabe o que aconteceu. E aquele homem, nós lemos aqui, falou: roubaram a arca do concerto. Foi tirada a arca do concerto, foi tirada a presença de Deus, por um desvio de conduta de um líder espiritual. E nós, eu, você, cada um que estamos aqui, somos um líder espiritual lá dentro da nossa casa. Historiadores dizem que os mais velhos choravam, e nós vemos aí, eles gritavam, porque os mais novos falavam assim: não, a arca a gente constrói outra. E os mais velhos falavam: não é desse jeito, vocês não entendem da presença de Deus. Irmão, como é difícil. Eu sou um pastor de 53 anos. Não vá pela aparência, não vai pela embalagem não, tá? A embalagem está até mais ou menos boa, mas eu tenho 53 anos. Como é difícil pregar para essa geração, porque os mais novos não entendem o que é a presença de Deus. Os novos hoje não sabem o que é a presença de Deus. Pensam que a presença de Deus é fazer um culto com pisca-pisca, pintar a parede da igreja preta e ficar pulando tudo que nem louco. Não, a presença de Deus é mais do que isso. A presença de Deus é sentir o Espírito Santo, como o teu pastor está sentindo agora. A presença de Deus é você chorar, como eu chorei semana passada o culto inteiro. A presença de Deus no meio do problema, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da guerra, na hora que está tudo ruim. Essa é a presença de Deus. A presença de Deus é isso que você está vivendo, filha. Deus te sustenta, Deus te levanta. Essa é a presença de Deus. A presença de Deus é quando meu pai encostava o carro dele, ele tem um Gordini, depois um DKV, carrinho velho, na frente da igreja, já manifestava demônio dentro da igreja. Os demônios já começavam a gritar, porque o pastor chegava na igreja. Hoje os demônios estão mais enrustidos, muitos não se manifestam mais. Eu não posso ser como Eli. A Bíblia diz que ele estava obeso, ou seja, esse homem não jejuava mais, esse homem só pensava em comer, esse homem não buscava a presença de Deus mais. A presença de Deus nos fortalece. Às vezes eu fico sabendo de coisas que acontecem com algumas pessoas, e daí eu falo assim, até falei para o pastor: faz tempo que não vem na igreja, né? Falei hoje para o pastor: faz tempo que não vem na igreja, manda uma mensagem para ver o que está acontecendo. Não deixa a presença de Deus. Agora Israel estava destruída sem a presença de Deus. Mais do que isso, quando o mensageiro chega para Eli, ele sentado numa cadeira, ele de gordo e meio cego, a Bíblia diz que ele cai de costa e quebra o pescoço e morre. A nora, a esposa de Finéia, estava grávida para dar à luz, viu o sogro morrer, ficou sabendo que o marido tinha morrido e o cunhado tinha morrido, já também abaixou e sentiu dores de parto, e no parto morreu também. Mas antes dela morrer, perguntaram o nome do menino. Como vai ser o nome do menino? Ela falou: Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Deus. Por que isso?
pastor? O que aconteceu? Acabou a adoração. Quando acaba a adoração, não é que Deus seja mau. Eu preguei aqui a casa de Abinadab, Deus ficou por 30 anos de braço cruzado. Mas na casa de Obed-edom, Deus ficou 3 meses, e quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, Deus abriu o braço. Que Deus possa abrir os braços para nossa casa, para nossa família. Irmãos, eu estou pregando para você aqui, não é para você ficar crente, é para você ter o melhor salário, o melhor emprego, você ter saúde, ter paz, ter tranquilidade. Porque crente tem um monte por aí que não vale nada. Eu estou pregando para você aqui, para você ser pessoa melhor, para você crescer, para você entender que você é especial para Deus. Você não é qualquer um, você é uma pessoa especial para Deus. Quando nós entendemos isso, nós chegamos ao Pai e o Espírito Santo começar a trabalhar, sabe o que acontece? Aparece um pastor Júnior aí que não queria ser pastor. Eu tinha medo de falar, eu tinha vergonha de falar, eu não queria ser pastor. Olha, eu aqui estou pregando para você, por quê? Porque Deus transforma, Deus muda, Deus restaura, irmão. Deus restaura. Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua família. A quebra de maldições e a bênção geracional é para isso. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os seus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo pobre do Senhor a Jerusalém, porque deixares de adorar o Deus vivo, quem tanta batalha te ajudou. Canta comigo. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, quem tanta batalha te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Canta. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo
libertará. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Você que pensa, você que pensa que acabou, eu estava falando para o irmão lá fora, quando partimos daqui, iremos levar umas peças de pano. O nosso guarda-roupa pode ter várias roupas, talvez vai ser jogado, vai ser doado. Sapato. Nosso dinheiro vai ficar para outros. Pastor Júnior, se for embora, substitui. Substitui. Lá na tua empresa vão substituir você. Vai entrar outro lugar. E vai passar um tempo lá na empresa, nem vão lembrar de você. Quem nós pensamos que somos? Somos ninguém. A vida continua. Irmão, sabe o que vai mudar no mundo quando nós morrermos? Nada. Vai ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Não vai mudar nada, não vai alterar nada. Ontem eu fiz um velório, no velório eu dizia isso. Temos que aproveitar esse tempo que Deus nos deu. Não é tempo de Deus, é um tempo para nós, para que nós possamos ficar firmes com o Senhor, para vivermos a eternidade. Porque a partir do momento que nascemos, eu já vou terminar a mensagem, a partir do momento que nascemos, nós já começamos a morrer, e passa muito rápido. Essa jornada é muito rápida, Jacó. Lembra quando você era molecão? Correndo atrás de bolas, do estilingue? Eu também lembro. Eu estou aqui um caco já. Essa jornada é muito rápida, essa corrida é muito rápida, essa carreira é muito rápida. Temos que estar na presença de Deus, temos que aproveitar mais. Vem cá, pastora, temos que abraçar mais, temos que beijar mais. Ontem eu falei do velório, eu sou o pastor que beija e abraça as minhas ovelhas, seja mulher ou seja homem. Tem homem que fica meio assim, mas eu beijo. Porque eu não posso falar de amor se não amar. Se ele era um sacerdote torto, agora eu vou pregar. Na igreja de Eli tinha uma mulher crente. Capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Samuel, você lê na tua casa. A Bíblia conta a história de Ana. Que exemplo. O pastor dela era corrompido, o filho do pastor era pior. A presença de Deus não estava na igreja mais. O pavio já não fumegava mais. Quem dirá pega fogo. Mas ela ia de ano em ano adorar o Senhor. Eu imagino aquela mulher no altar, ela tinha um desejo no coração dela. Ela queria ser mãe. Ela era maltratada por isso. As pessoas zombavam dela, porque naquela época não ser mãe era ter uma maldição sobre a vida. As pessoas diziam, ela não é mãe, não consegue engravidar porque ela é uma mulher pecadora, ela tem uma maldição. Por isso Deus não dá filhos para ela. Não era nada disso, mas era a tradição local. E aquela mulher, ela ia de ano em ano,
na igreja adorar o Senhor. Imagina aquela mulher no altar adorando a Deus. Ah, mas o pastor é torto. Ah, eu não vim aqui por causa do pastor, eu vim aqui por causa da presença. Ah, mas Eli é isso, Eli é aquilo. Eu não vim aqui por causa de Eli, eu vim aqui por causa de Jeová, o Deus que fez os céus e a terra. E aquela mulher, pastora Cristina, ela é igualzinha a nós. Às vezes nós não sabemos orar, às vezes nós não sabemos entrar na presença de Deus, porque os mistérios de Deus são tão grandes, insondáveis, a Bíblia diz, que às vezes nós vamos pelo nosso coração. E aquela mulher tem uma oração: Senhor, eu quero um filho, Senhor. Senhor, eu quero um filho, Senhor. Senhor, eu quero um filho. E o filho não nascia. E eu creio que o Espírito de Deus entra no coração daquela mulher e diz assim: você está precisando de um filho, mas a igreja está precisando de um sacerdote. Você está precisando de um filho, mas Deus está precisando de um profeta. Que eu acho, pastora Silvana, que ela começou a chorar, e a Bíblia diz que ela começou a chorar, e eu acho que ela entrou numa emoção, e ela não conseguia nem falar, a boca dela só se movia, e lá veio o pastor: aparta do teu vinho, você está bêbada. Quando o sacerdote está longe da presença de Deus, ele vai ver coisas que ele não era para ver, ou vai querer ficar inventando coisas. Ela não estava bêbada, ela estava cheia do Espírito Santo. Quando às vezes nós ficamos cheios do Espírito Santo, a gente não consegue nem falar. A Bíblia diz que ela mexia a boca, e ele fala: olha, aparta, você está bêbada, aparta dos seus vinhos. Às vezes o Espírito Santo pega um irmão na igreja, o irmão fica pendendo, fica andando para lá e para cá. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, na descida do Pentecoste. Sendo 9 horas da noite, foram falar para Pedro, 9 horas da noite, 9 horas da manhã, já tem gente embriagada. E Pedro falou: eles não estão bêbados. Isso foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo ia descer sobre toda a terra. Ah! Aquela mulher entendeu que Deus estava precisando de um sacerdote. Ela muda a oração. A oração, ela me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando ela muda a oração, ela fala: Senhor, se o Senhor me der, ele não vai ser meu. Depois de desmamado, eu entrego ele no teu templo, no teu altar, e faz dele o que quiser. Quando eu entendo que eu tenho que dar para receber, Deus faz um milagre. Ah, pastor, está falando de dinheiro. Não é só dinheiro. Entregue no altar do Senhor. E a Bíblia diz que em 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo mama um judeu, ela leva para Eli cuidar. É isso? É, pastor? Você pegar sua joia e entregar para um corrupto. Mas ela não tinha prometido para ele, ela tinha prometido para Deus. Glória a Deus. E com 13 anos, Samuel deitado na cama do lado do quarto de Eli, e ele escuta uma voz: Samuel, Samuel. Ele corre no quarto do profeta Eli.
O Senhor me chamou? Ele fala: não chamei nada, volta a dormir. Ele volta de novo. A voz vem: Samuel, Samuel, o Senhor me chamou? 3 vezes. Na terceira vez ele falou, ele não era bobo, ele estava torto, mas ele conhecia Deus. Ele falou: vai que é Deus que está falando com você. Se chamar de novo, fala Senhor, que o teu servo ouve. Agora presta atenção, irmãos, isso é um exemplo para mim e para você. Quando eu falo que às vezes as pessoas saem da igreja por causa do homem, por que Samuel correu quando Deus falou, correu para Eli? Porque Samuel não conhecia a voz de Deus, mas conhecia a voz do pastor dele. E através da voz do pastor dele, olha quanta coisa se aprende aqui. Ele achava que Deus estava falando com ele. Na terceira vez, ele fala: Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala: Samuel, meu Deus do céu, mas eu consigo falar. Samuel, vou fazer uma grande coisa em Israel, que vai tinir o ouvido de muita gente. Depois você lê Samuel capítulo 2 e 3. O que era essa grande coisa? A guerra com os filisteus. Eli foi destituído, morto os filhos. Se levanta como sacerdote em Israel. Fica de pé para mim terminar. Samuel. Ah, pastor, o Samuel o Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Israel até então não tinha rei, tinha juízes. Inclusive Samuel foi um dos juízes. Samuel ungiu o primeiro rei, Saul. Até um dia que Deus falou: Samuel, esquece Saul. Meu Deus, esquece Saul. Deu certo aí também, porque eu, Deus, já esqueci. Samuel podia falar: não, ele é o rei. Esquece Saul, porque eu, Deus, já esqueci. Samuel, pega seu vaso de azeite e vem até a casa de Jessé, porque lá você vai ungir um rei. Glória a Deus. Olha o menino que aquela mulher orou. Olha quem ele se tornou. Ele unge Saul, depois ele vai ungir Davi. Agora o mais interessante é: pegue seu vaso de azeite e vem. Está escrito assim na Bíblia, sabe por quê? Porque Deus já estava na casa de Davi. Não está escrito assim: pega seu vaso de azeite e vai, porque lá me tem provido um rei. Eu falo de bênção geracional e maldição. Se na casa dele tinha maldição, a ponto de o neto se chamar e acabou, foi-se a glória de Deus na casa de Ana. A mulher que estava na igreja, a mulher que adorava o Senhor. Labachere cantere basuri labas. Eri labanai cantere bashi labasuri labas. Não importa como esteja seu filho hoje, importa que você está buscando por ele. Deus tem. Aqui está cheio de Ana. Seja homem ou seja mulher, seja Ana. A nossa igreja aqui é um coletivo de Anas que adoram o Senhor, que buscam a Deus.
importa as dificuldades da vida, as lutas. Ela não tinha vergonha de chorar. Entra na presença de Deus. Fecha os teus olhos.